Você está vivendo as desventuras e as aventuras também de ter 20 e alguns e tantos e poucos anos? Bom, eu tô compartilhando isso porque eu acho que você também é assim. 20 e alguns anos. Eu acho que esse é quase um clichê, né? De uma pessoa que está na internet. Quando completa 20 e alguns anos, ou 30 e alguns anos, fazer alguma coisa, produzir algo relacionado a esse momento da vida. Nesse momento em que eu estou vivendo, eu estou atualmente com 22 anos. E tem sido, assim, um momento em que eu já estou começando a perceber que é bem realmente próprio, assim, né? Bem interessante em muitos pontos, cheio de perrengues também em vários outros pontos. E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre esse período com vocês. Estando hoje com 22 é muito esquisito porque quando eu era adolescente, assim, eu tinha, sei lá, 16, eu tinha muita vontade, né, de ser mais velho, aquele velho clichê de um adolescente que, anseia com a maioridade, anseia com ser mais velho e se sentir mais velho e se sentir respeitado de certa forma. Enfim, já a gente chega nisso também. E aí, quando eu tinha 16, eu pensava muito em coisas que eu queria fazer. E aí eu fazia parte daquela parcela de pessoas que tinha, assim, uma ilusão ali de que milagrosamente eu iria conseguir dar um jeito de conseguir um carro ou de conseguir me mudar e morar sozinho depois que eu atingisse a minha maioridade, mas como a maioria dos casos não aconteceu, nenhum dos dois inclusive, e não só disso também, mas enfim. Isso me lembrou inclusive um vídeo que eu vi um dia desses na internet de uma menina fazendo um sketch que basicamente era ela falando, tipo ela jovem adulta, né, falando com ela adolescente. E aí, uma das pontuações que ela, como adolescente, trouxe, eu me identifiquei muito, porque de fato eu pensava nisso e hoje em dia eu fico tipo, meu Deus, qual era o seu problema? Que a versão dela adolescente usava como argumento ali, como um pró, né, de atingir a maioridade, que é tipo, poder ser presa. E isso é, tipo, ridículo, mas é uma coisa que, vendo esse vídeo, desbloqueou essa memória, né? E dentre todas essas coisas, né, não tinha só, e essa não era a principal, mas era uma das coisas que eu pensava, né, como argumento. Dentre essas coisas, eu pensava muito também que eu iria conseguir viver a vida do jeito que eu quisesse viver. E kkk, cá estamos nós, cheio de perrengues, entendendo duramente como a relação, né, de ter que trabalhar para conseguir dinheiro e ainda assim não ter dinheiro para poder fazer as coisas que você realmente quer. Mas enfim, não vou atropelar aqui porque antes disso também teve um fato curioso que eu passei os meus 18 na pandemia, né? Eu passei dentro de casa, trancado e tudo mais. E aí também foi uma coisa que eu acho que influenciou ali, porque muitas das coisas que eu tinha e poderia estar experimentando aos 18, eu não consegui porque eu estava em casa. E assim, hoje eu olho e penso que talvez sim eu vivesse algumas coisas ali, mas nada muito, uau, meu Deus, que fantástico. Mas enfim, esse foi um fato que eu acho que contribuiu para uma parte de mim, né, de como é hoje. Enfim, todos estamos aí agora entendendo os processos que a pandemia deixou na gente e os traços e enfim. Inclusive, estou falando muito enfim, mas é isso aí. Mas daí tá. Passou-se um tempo e aos 20 eu vim morar com a minha avó em outra cidade para poder fazer faculdade e estagiar. E esse foi um fato que já mudou ali a minha dinâmica de vida, já mudou as minhas percepções e entender de fato, como eu trouxe no mais atrás no episódio, né? Essa relação entre você começar a ganhar o próprio dinheiro e você entender que o seu dinheiro gasto, ele não volta e que você não consegue também usar ele para tantas coisas quanto você achou que conseguiria, já que, né, na época eu estagiava, então era um salário, uma bolsa, né, na verdade, muito
muito pequena. E não que hoje em dia eu consiga muito além, né, do que da época, mas ainda assim era muito complicado e foi um processo assim muito duro, né, de encarar no início principalmente. E aí eu acho que esse foi um dos principais tombos que eu levei entrando nos 20 e poucos, né? Que foi aos meus 20, perceber isso, essa relação, e perceber também que a universidade era mais complicada do que parecia, no sentido de o fácil é entrar, sabe? O difícil é você completar ali o negócio da graduação, né? Se graduar de fato. E aí eu vou aproveitar também para dizer coisas que eu não sei qual a idade de você aí que está me ouvindo, mas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era um adolescente. Essa é clássica, mas essa realmente eu queria ter ouvido. As coisas não vão mudar do dia para a noite. E isso você acha que você sabe quando você é adolescente, mas você realmente não sabe. Você ainda anseia ali por uma forma milagrosa que você tirou de referenciais de livros, filmes, séries, novelas, enfim. Ou então dos seus artistas ou histórias que têm sim a sua veracidade e tudo mais, mas que em grande maioria são exceções. E aí, muito provavelmente, se você já não tiver um histórico, principalmente financeiro, bem favorável, né? A sua vida não vai mudar de uma noite, do dia pra noite, sabe? Então você vai ter que dar uma ralada, você vai ter que dar ali, né? Uma corrida atrás. E isso é algo que eu achava, no fundo, que não seria assim. Apesar de na época eu dizer que eu sabia que ia ser assim e tudo mais, na minha cabeça parecia tudo mais mágico, sabe? Nesse processo. E tem uma parte ali que é ok, eu não diria mais mágica, mas eu diria ok, né? Por exemplo, desse contexto de faculdade e trabalho, né? Se você está indo para uma área que você se identifica, que você gosta, eu acho que isso vai te render ali, pelo menos, uma satisfação, mas o perrengue é consideravelmente maior em muitos pontos. Outra coisa também que eu queria ter ouvido é: aproveite o conforto de viver com seus pais. Nesse exato momento eu não estou morando sozinho, né? Sozinho, mas tinham muitos confortos ainda assim na minha rotina de viver com os meus pais que eu não conseguia reconhecer e que hoje em dia, estando mais dependente do meu dinheiro para minha dinâmica de vida atual acontecer ali, né? Eu vejo que sim, era bom, sabe? Inclusive, isso puxa o gancho para caso você esteja querendo morar sozinho, ou sozinha, ou sozinha, e já pensa, planeja e tudo mais. Calma aí, que às vezes, quando você começar a colocar e realmente for morar sozinho, e aí começar a colocar, né, as coisas no papel, na ponta do lápis, você vai ver que tá muito caro viver. Então, realmente aproveita essa base financeira e, claro, estou falando aqui num ponto de vista geral, né? Levando em consideração de que você tenha essa base financeira. Mas caso não, boa sorte e vai dar tudo certo para você, ok? Mas é importante dizer também que tem certas coisas que eu tô aprendendo, inclusive sobre mim mesmo, que nessa fase da vida tem sido assim cruciais e que eu consigo enxergar que são traços meus que eu tô entendendo agora, né? Muito em partes, também graças à terapia, mas são traços meus que eu tenho entendido que eu consigo ver que são traços realmente assim meus e que vão estar muito provavelmente daqui a alguns anos em mim, e não querendo agregar nenhum juízo de valor a essa percepção, não necessariamente pelo menos, mas é você ir percebendo um pouco mais de si mesmo nesse processo. E isso eu acho que tem acontecido nesse período da vida. Tem sido também para mim um período de entender bastante sobre as minhas relações interpessoais, sabe? Entender quem sou eu em relacionamentos, em trabalho, em amizades, com a minha família, enfim. Tem sido ali uma jornada de autoconhecimento, mas também não deixa de ter todos os perrengues que esse momento da vida acaba gerando, né? E assim, tem uma querida que ela faz vídeos pra internet, que ela fala de tudo da vida dela como se fosse uma série. Então, ela dá justificativas para os perrengues e para as coisas assim, como se fosse uma série. Eu acho, inclusive, que tem alguns descolamentos da realidade ali que são saudáveis,
de você seguir na sua vida, porque eu acho que você também leva um pouco menos a sério. E aproveitando que hoje eu tô das referências, né? Também tem outro vídeo que eu já vi, que era um daqueles vídeos de POV, sabe? E aí era basicamente da menina falando assim, de como, às vezes, que, enfim, ela tá numa situação de perrengue na merda, mas ela tá próxima de um amigo e começa a rir por seja lá qual motivo. E isso, pra mim, resume muito o que é ser um jovem adulto, sabe? Felizmente, eu tenho me cercado mais de um ciclo social de pessoas que me agregam e me fazem bem. E aí eu acho que acaba sendo possível muito disso, muito dessa sensação de ter vários momentos, e assim, vários momentos de crise, inclusive, tá? Não romantizando esses momentos. Eles vêm, eles existem e vêm com muita força às vezes. Às vezes, inclusive, de um jeito que você duvida até se você vai conseguir aguentar, mas você segue o baile. Mas estar com essas pessoas me ajuda em alguns momentos não levar tão a sério assim, ou ver de outra perspectiva, né? E como já dito no final de alguns episódios, esse episódio também não tem nenhuma pretensão de ter conclusões. Aqui só foram devaneios, quase como um fluxo de consciência, sobre a sensação de ter 20 e alguns anos. Inclusive, eu queria deixar um recado para o eu do futuro. Se você estiver ouvindo esse podcast, Thiago aí do futuro, que talvez, vai que, já não tenha mais 20 e alguns anos. E talvez esse recado vá para você aí que está me ouvindo, com a idade atual que você tem. Ou, enfim, talvez você ache válido também para quem sabe o seu eu do futuro pensar nisso, que é: eu espero que as coisas boas que você tem visto em você consigam ser mantidas, e com isso eu não falo de traços de personalidade ou, enfim, preferências ou gostos, mas sim das coisas que você acha que realmente importa e que no fundo você sabe o que realmente importa para você. E eu tô falando isso aqui num ar quase que coach, né? Porque eu tenho muita fé de que você vai saber do que eu tô falando. Então eu espero que você saiba realmente do que eu tô falando. E se você não tiver uma mínima resposta para isso, eu só desejo para você um abraço e muita sorte. E não sei se ainda vai ter, mas que alguém te faça um pix, porque eu acho que seria muito útil, né? Independente da situação que você tiver. E agora eu acho que é a hora que você se pergunta do porquê que você deu play nesse podcast. Mas é isso. Fica aqui comigo, porque agora nós vamos para o nosso quadro querido, já querido por vocês, e eu tô muito feliz com isso, inclusive, que é o Eu Acho Que Você Também é Fanfiqueiro. Bom, para quem não conhece, se você estiver ouvindo pela primeira vez o podcast, esse é um quadro em que eu dou uma premissa para vocês, e aí vocês me mandam uma história, né, completando aquela premissa, e eu leio todas, tá? Só para deixar mais uma vez isso claro, eu vou ler todas, vou reagir a todas, mas eu escolho uma, a que for mais criativa, mais absurda e mirabolante, para trazer aqui no podcast para ler para vocês. E vamos para a história de hoje em 3, 2, 1. Uma jovem fotógrafa herda de sua avó uma câmera e um álbum de fotos. Em seu cotidiano, ela testa a câmera, até que percebe que havia algo de diferente com aquela câmera e aquelas fotos. Aquelas fotos saíam sempre verdes e pegajosas. A fotógrafa, então, resolveu levar a câmera para o concerto. O rapaz que consertava identificou que aquela câmera possuía uma tinta verde brilhante e pegajosa, cujas substâncias eram desconhecidas. Ao chegar em casa, ela viu o pai assistindo o Jornal Nacional assustado. William Bonner e Renata Vasconcelos apareciam ao vivo da cidade da fotógrafa, anunciando o seguinte: hoje o JN será em um lugar diferente. Aqui, em Salvador, vestígios da presença de alienígenas foram encontrados. A rua amanheceu suja de lama verde e a população está assustada. Cachorros latem sem parar e até os carros estão verdes. A fotógrafa, então, começou a suspeitar da câmera suja e perguntou aos pais se viram ou ouviram algo a respeito na noite anterior. Eles negaram, mas ela não desistiu de solucionar o mistério e resolveu colocar uma câmera no guarda-roupa do seu quarto. No dia seguinte, ela acordou com 2 surpresas: 10 selfies dos alienígenas e uma carta escrita por eles. A carta dizia:
Encontramos esse objeto em cima de uma pedra na praça do bairro. Achamos que fosse ser seu, já que vimos você pegando a câmera de volta. Nós te seguimos e começamos a tirar mais fotos escondidas de você. E antes que pergunte, nós entramos pela portinha do cachorro. Pedimos desculpas por sujar a sua câmera. E só dessa vez, deixamos fotos para você, porque temíamos que você fosse uma humana má, que nos visse como uma ameaça igual os outros humanos fazem. Agora, precisamos retornar para o nosso planeta G54. Esperamos vê-la em outra dimensão. Tchau, tchau. Ai, gente, eu adorei. Eu achei muito fofo esse final, achei que teve um desfecho muito bonitinho, muito legal. Eu não tava esperando, né, que fossem completar desse jeito. Eu achei muito meigo, achei muito bonitinha a história, eu gostei. E a gente ainda teve participação global, né, nessa história. Então, eu achei muito boa, 10 de 10, e é isso. E agora a gente vai para a premissa desse episódio. Lembrando que, assim que esse episódio sai, lá no meu Instagram, @ilustito, vocês podem ir lá, que vai ter um card com a premissa que eu vou dizer agora. E aí vocês podem tanto comentar lá no próprio post, ou me mandar também por DM, que eu vou estar lendo tudo. Enfim, como eu já falei, eu leio todas as histórias, tá? Reajo a todas as histórias. E aí eu vou estar escolhendo uma história que seja bem criativa, assim como foi essa de hoje, para trazer aqui para você. E agora vamos para a premissa de hoje. Ao completar 20 anos, um garoto descobre que a sua família guarda segredos. Todos os seus familiares evitam falar sobre, até que a sua avó decide contar que agora é com você. Você vai completar essa história do jeito mais criativo, mais mirabolante que você conseguir. E como eu já disse, reforçando, você vai me mandar lá no meu Instagram, @ilustito. Pode ser tanto comentando lá no próprio post dessa premissa, ou me mandando também por direct, por DM, enfim. Como você preferir, eu vou estar lendo tudo e reagindo a tudo. Aproveita também para me seguir lá, para dar aquela moral, né? Como eu peço aqui. E é isso, eu vejo você no próximo episódio. E beijos. Tchau, tchau.